Fala, turma, vou falar com vocês hoje aqui sobre o resultado do setor de shoppings, né? Saiu aqui um levantamento feito pelo Itaú, onde eles também têm aqui as indicações deles sobre os shoppings que eles estão de olho e tudo mais, mas principalmente sobre o relatório setorial do shopping center, né? Segundo semestre aqui de 25. Então a gente vê dados bem interessantes, eu quero passar esse relatório aqui com vocês. O pessoal muitas vezes ignora, está sempre preocupado qual fundo de shopping escolher, o que olhar, né? Qual pesquisar para botar na carteira, só que você tem que entender também como é que vai o segmento. Por isso eu falo do segmento de lajes. Eu não sou muito fã, fã entre aspas, né? Não sou fã de nenhum segmento, eu gosto de alguns mais que outros, mas o segmento de lajes não me atrai muito, justamente porque eu acompanho esses relatórios setoriais, e apesar de ver algumas melhoras no segmento de lajes, eu vou falar de shopping, eu estou misturando, eu sei, só que eu vejo que no segmento de lajes é um vai e vem muito mais alto. Agora a gente vai ver aqui, por exemplo, pegando um recorte um pouquinho maior, ali 2020, pandemia, para cá, como os shoppings se recuperaram rapidamente. Então vamos dar uma olhadinha nesse relatório. Após o encerramento no ano passado, com queda de 12%, os shoppings apresentaram uma valorização aqui de 18,4% em 2025. Então a gente está vendo uma recuperação rápida do shopping center, não só da cota, como a gente também vê melhoras em dividendos e em melhoras de portfólio de alguns fundos de shopping. Como exemplo de movimentações realizadas pelos fundos, com o movimento de reorganizar seus balanços e quitar obrigações, citamos a operação do XPML 11, que assinou o contrato para a venda de 9 ativos do seu portfólio, totalizando 1,6 bi. Está falando isso por causa dos preços espremidos, né? Que eles falam aqui, não dá para fazer emissão e tudo mais, está complicado. O Selic em alta há bastante tempo, mas esse é um momento também bom para se conseguir bons caps. Quem tem dinheiro, quem consegue comprar imóveis nesse momento, consegue bons caps. Então os fundos estão rebolando ali para tentar fazer aquisições. A gente viu isso com o XPML vendendo seus imóveis, fazendo alavancagens até pouco tempo atrás, para justamente aproveitar e fazer boas aquisições, né? Como o Pátio Higienópolis, por exemplo, que alavancaram um pouco mais quando pintou a oportunidade, mas o gestor explicou, não podia deixar de fora. Ele alavancou mais o fundo e aí, pô, pessoal, e aí, como é que vai fazer? E aí a gente viu que o fundo ele vendeu aqui 1,6 bi em patrimônio, praticamente eliminando toda a alavancagem, seja por aquisição de imóveis, como pelos CRIs. Além das vendas, os fundos têm adotado outras estratégias para otimizar seus balanços. O BBIG, por exemplo, aprovou em assembleia, no mês de setembro, a emissão de novos CRIs. Isso aqui eu nem vejo como uma estratégia, né? É o que sobrou, na verdade, né? O pessoal aqui traz como estratégia, mas a verdade é que sobrou, porque tu tem uma Selic a 15%, tu vai endividar o teu fundo mais, apesar do que o BBI 11 ele fez também a venda lá de um CRIs que ele tinha na carteira e fez isso virar dinheiro, mas ele não foi suficiente, obviamente. A gente já vai ver também o endividamento de cada shopping aqui, e aí automaticamente ele fez uma nova dívida. Nem chamo isso de estratégia. É meio que sobrou, não dá para emitir, não tem ninguém querendo comprar meu portfólio, nesse caso é pequeno, do BBIG. E aí sobrou o quê? Né? Sobrou fazer uma nova dívida. Emissão não dá para fazer. E é isso. Em relação ao desempenho do shopping center, futuramente vem se estabilizando. Em 2024, o mercado movimentou 198 bi em vendas, o que representa um aumento de 1,9 na comparação com 23. E segundo os dados agora, para esse ano, né, a entidade estima que o faturamento de 25 deve crescer 1,6, atingir 201. Então a gente vê que o crescimento ele está meio que estabilizando, como diz aqui, e obviamente nós temos aqui fatores macro, né, Selic em alta, dúvidas para o ano que vem. Então nós vamos ver até aqui no gráfico, tem mais um gráfico abaixo, que houve um crescimento de vendas ali para o NY também, ali para 2021, 22, recuperação Covid, e aí 22 parecia que a coisa ia andar um pouco mais e a gente vê que volta a cair, volta a ter preocupações, gastança do governo, etc. Quando eu falo governo aqui, antes que tenha alguém aqui que é fanático por política e eu não sou, tá? Eu cito aqui a governo todo, né? Seja deputados, senadores, presidente, vice, então todos ali gastando horrores, né? E poucos estão de fato preocupados aí com esse gasto desenfreado, né? E aí isso tudo afeta as vendas aqui do shopping center, né? Então, mas estabilizou, não teve queda. É interessante, o crescimento é pequeno, mas ao mesmo tempo não teve queda. Isso é bem interessante. O mercado brasileiro encerrou o ano passado com 648 shoppings,
sendo 9 estabelecimentos novos, o que representa um incremento de 182 mil metros quadrados de área construída. Para 2025, espera-se que sejam inaugurados 17 shoppings, com avanço de mais 315 mil. Então, lembra lá que em 2021, se você já acompanhava investimentos e tudo mais, tinha muita gente falando, os shoppings acabaram, porque teve shopping que demorou mais para conseguir pagar dividendos, não tiveram como pagar dividendos por alguns meses, a cota caiu bastante, aí os shoppings vão acabar. Isso aqui é só mais um exemplo que eu reforço aqui. Foquem, quando vocês compram fundos imobiliários, em qualidade e lembrem-se do que vocês estão comprando. O que vocês estão comprando? Imóveis. Quer dizer, todos os imóveis do shopping center iam acabar. Para quem se desesperou naquela época, né? As lojas que estão lá dentro, as academias, os centros de clínica médica que existem hoje dentro do shopping, porque os shoppings de 15 para cá, de 20 para cá, eles meio que mudaram bastante. Antes era um varejo tradicional, lojas de roupa, calçados. Hoje a gente já vê mais salão de beleza, academias, centro de clínica médica, a gente vê centro odontológico, né, clínicas odontológicas, pelo menos aqui na minha região a gente vê isso, e nos relatórios de alguns shoppings a gente também percebe essa mudança. Então os shoppings, eles vão além daquele básico de comprar praça de alimentação, cinema, que a galera acreditou muito que ia acabar, a gente vê que a depender do filme que vem, os cinemas lotam, né? O que gera mais receita de estacionamento, de praça de alimentação, porque gera um fluxo maior de pessoas, então as pessoas comem no shopping também. Então a gente vê que os shoppings vão se remodelando, e eu vejo esse setor como muito bom por isso, né? Eles conseguem se adaptar, é que nem os galpões logísticos. Dá para adaptar para vários perfis ali de locatários, né? Então vamos dar uma olhada mais aprofundada aqui no relatório. O segmento do shopping center representa hoje 13% do IFIX. Então nós temos a papelada, que é mais forte, depois vem galpões logísticos, aí vem o shopping center, vem os escritórios, multi-estratégia, varejo, os híbridos, os fundos de fundos, que eu acredito muito aqui que é uma questão de tempo, eles vão se transformar em multi-estratégia ou vão acabar, né? E outros aqui classificados. Aí a volatilidade, que não vem ao caso aqui, aí os principais dados do setor. Então a gente vê aqui que temos um total de 648, faturamento de 198 bi, a inaugurar 17 shoppings em 2025, a quantidade de empregos gerados, 1 milhão de empregos gerados, total de ABL, 18 milhões, isso aqui é nível Brasil, tá? Visitantes por mês, 476 milhões de pessoas, nível Brasil, que visitam o shopping center, né? É bastante coisa. Aí a gente vê aqui a distribuição por ABL, de ABL por região e estado. Então o Sudeste, obviamente, com 329 shopping center, representa aqui 53% de ABL, e a região Sul aqui com 110 shoppings, né? Eles passaram com os novos shoppings que entraram, passaram o Nordeste aqui, com 110 novos shoppings aqui, representa 15%. Depois vem o Nordeste aqui, aí vem o Centro-Oeste e aí o Norte, né? Com os shoppings. Em seguida, a região Sul passou de 107 para 110 estabelecimentos, é o segundo maior crescimento regional do país. Aqui nós temos as inaugurações expectativas para 2025, então no Nordeste, São Paulo e no Distrito Federal. A gente vê que tem mais shoppings aí, totalizando aqui a BL inaugurada para esse ano, 315 mil metros quadrados. Alguma coisa já sendo inaugurada, alguma coisa ainda sendo inaugurada esse ano, no restinho do ano que nós temos. Né? Faturamento do shopping sendo no Brasil. Aqui a gente vê que dá uma estabilizada. É o que eu falei antes, né? 16 vai crescendo, 17, tivemos, lembra-se que antes de 16 tivemos também, né? Uma economia que deu uma boa travada ali de 2012 para 2015, mais gastos, políticas duvidosas tomadas pelos governantes da época, e aí deu uma travada, aí vem 16, aí vem 17, aí começa uma melhora com algumas mudanças na direção econômica, 2018, 2019, aí vemos a pandemia, né? 2020. Aí volta a crescer de novo, né? Volta a buscar um crescimento. Veja que 21 salta bastante aqui para 22, e aí volta a estabilizar, é o que eu falei antes no início do vídeo, né? Aí vem a Selic, que era para cair, que tinha ali de repente boas perspectivas, fica na dúvida, e o 23 e 24 aqui fica na mesma. Né? Taxa Nacional de Desemprego, crescimento do PIB, vamos ver outros dados aqui, né? Performance por setor, a gente vê que o segmento híbrido aqui nos últimos 12 meses, né? É o que melhor teve resultados, seguindo de galpões logísticos, varejo, escritórios com 9%. Aí nós temos o IFIX aqui, né, de ativos financeiros, 8,6%, os shoppings, 8,4%, multi-estratégia, 6,2%. O PVP descontado, a gente vê que escritórios seguem bem descontados,
O varejo, os ativos financeiros e os galpões bem próximos um do outro, então são segmentos mais fortes que nós temos aqui. Depois vem híbrido, ainda com certo desconto, muita estratégia. Aqui a gente vê do IFIX para trás, a gente vê um desconto bem significativo, principalmente escritórios. Isso aqui mostra que não sou só eu que penso, acho que o mercado como um todo enxerga, né? Por mais que a gente vê alguns analistas falando bem do segmento, por mais que a gente vê o segmento tendo uma certa redução em alguns fundos imobiliários do segmento de lajes, de vacância, redução de vacância, a gente vê que é incrível como o PVP continua ali, né? Descontado. Aqui nós temos o comparativo do yield, aqui a evolução do dividend yield dos últimos 12 meses, não vou ficar falando sobre isso porque não é assim que se analisa aí o que é bom, o que não é, tá? A localização dos ativos, né? Aí a gente vê aqui os shoppings que eles trouxeram, o BBIG, BPML, CPSH, GZIT, HGBS, HSML, PMLL, VISC e XPML. O Almeida Júnior não está aqui dentro, mas enfim, a gente vê aqui que o XPML com 62% de São Paulo e o PMLL com 50% no Rio. São os dois fundos aqui que um tem muito em São Paulo, o outro tem muito no Rio, né? Rio de Janeiro é sempre aquela história, né? Brasil todo a gente vê a violência, infelizmente, escalando de forma absurda, e o Rio de Janeiro mesmo a gente vê coisas ali que a gente não imaginaria há 20 anos atrás que tivesse acontecendo, a onda de violência, né? Se tiver alguém do Rio de Janeiro ali, eu fui já para o Rio de Janeiro, mas foi uma vez apenas, e faz muito tempo, e hoje em dia o Rio de Janeiro está numa situação de violência escalada muito alta. Eu digo, né? O Brasil todo a gente vê isso acontecendo, mas muita gente questiona no Rio de Janeiro os imóveis do PMLL11, por isso é um fundo que também muitas pessoas não sugerem, por causa dessa concentração aqui no Rio de Janeiro de imóveis. Essa dúvida que fica, né? Só que eu sempre também digo que a gente vê aqui também o BPML11 com 40, assim como o BPIG com 50. Sempre digo, né? Shopping center eu vou botar entre aspas isso aqui, né? É um mundo à parte, né? Tu entra lá dentro, ainda há uma segurança, né? Inclusive nesses estados mais violentos. Então a gente vê que o PML11 tem 50% aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver se com a Pátria agora, se eles vão começar a se desfazer. Tem shopping ali dentro que de fato não traz um bom retorno para o fundo. Vamos ver aos pouquinhos, quando uma Selic começa a cair, que dá para respirar, para melhorar, né? Vender alguma coisa ali com lucro, trazer mais retorno ao cotista, animar a cota de repente, com uma Selic em queda. Se a gestão de repente começa a olhar para outras regiões, né? Mas essas são as concentrações aqui e a disposição, como é que estão esses fundos imobiliários aqui por estado, com seus shopping centers. Aí a vacância, em nenhum momento, mesmo na pandemia, ultrapassou os 10%, a gente tem isso no gráfico aqui, pega 19, 20, né? A gente vê que é um aumento, mas nenhum aqui ultrapassou os 10%, ficando na média hoje em 4,8% em junho de 25, né? Foi o fim do semestre analisado. As vendas totais por metro quadrado, no início do ano, divulgou o faturamento de 2025, a Brasce, né? O faturamento de 2025 deve crescer 1,6% e atingir 201 milhões, como a gente viu antes, né? Com uma leve desaceleração em relação ao avanço de 1,9% em 2024. Mas ainda assim, como eu disse, né, o segmento segue forte, mesmo com essa desaceleração. Aqui o NOI por metro quadrado, a gente vê que também fica bem estabilizado. Quem se destaca mais aqui é o XPML11, a gente vê isso. E aqui na adimplência líquida, que a gente viu um grande salto em 2020, ano de pandemia, e depois foi estabilizando por todos esses shops que estão aqui, né? Todos eles, né? Bem estabilizados, andando bem juntinhos, algo bem tranquilo. O índice de endividamento geral, aqui que a gente vem para as dívidas. E essa tabela aqui, obviamente, ela precisaria ser atualizada. Saindo esse negócio do XPML, que eles já anunciaram que vai sair com a RISA lá. Então o XPML ele tem essa dívida, mas isso aqui vai ser pago, porque ele vai receber uma boa parte lá à vista, né? Se eu não me engano, é esse montante aqui todo. E a outra parte ele vai recebendo parcelado. E aí segue tranquilamente para ir pagando. É 1,6 bi lá de dívida que o fundo. 1,6 bi que ele vai vender em imóveis, né? Participação. E ele tem essa dívida total aqui, para um patrimônio de 7,7 bi, ativos totais. Claro que isso aqui agora vai diminuir com a venda, mas vê que somando isso aqui com isso aqui, tranquilamente, né? Então esse endividamento que eles colocam aqui, que também não é bem essa conta aqui, mas que eles colocam aqui, ela vai a zero. Aqui vai literalmente a zero.
Aí nós temos aqui também um endividamento bem significativo, né, no GZIT11, 804 milhões, versus 2,7, e aqui também no BBIG, né, 527 em aquisições, mais obrigações aqui de securitização por 254, com um patrimônio de 1,8 bi. Então a gente vê que é uma alavancagem bem significativa e tem ali que dar um jeito de resolver. A cota, inclusive, está bem descontada, né? E daqui para baixo, eles vão falar sobre as preferências, tá? Eu vou até mostrar isso aqui para vocês conseguem baixar esse relatório também, mas essas são as preferências, eles vão explicar um a um, o relatório para baixo, eles vão explicar um a um porque eles entendem que dá para comprar, aquilo que dá para segurar ou que não é para comprar, tá? Né? Então todos eles aqui são 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 shoppings, né, que eles trazem aqui. Então a gente vê aqui, ó, neutro, compra aqui para o HGBS, compra em XPML, compra em VISC, neutro em PMLL e compra em HCML, né? Aí vai do investidor, né? Eu tenho preferências diferentes do que eles têm aqui, alguma coisa bate ali, né? Mas eu justamente criei esse relatório aqui, com os 25 fundos para citar em carteira, onde nós temos aqui 3 shopping center aqui dentro, tá? Inclusive um deles com maior risco, e que eu vou até atualizar, né? Porque o risco baixou bastante. Mas esse aqui é um relatório para quem comprar aqui, montar sua carteira tranquilamente sozinho e não precisar mais se preocupar ali em ficar seguindo carteira recomendada, muda, não muda, porque esse relatório muda o fundo de um mês para o outro, porque vocês veem aqui, né, que aqui agora é neutro, aqui a gente pega, por exemplo, PMLL11, né, neutro, aí teria que descer o relatório, não é meu intuito aqui falar sobre isso, mas aí teria que descer lá para entender por que está neutro, quais são os riscos, que eles classificam como risco, muitas vezes nem é bem assim o risco, né? E aí eu montei justamente esse relatório para você entender o que você está comprando, tá? Então, se você quiser, o link sempre segue aqui na descrição dos vídeos que eu faço e também na descrição do canal, tá? O relatório custa R$ 29,90 e quando eu atualizo esse relatório, você baixa a atualização e você não paga mais nada por isso, né? Vai lá, salva o teu link lá, teu acesso ao Hotmart e depois você baixa o relatório quando eu fizer informações, que trazer informações para vocês falando da atualização, você baixa o relatório sem pagar mais nada por isso, tá? Mas fica aqui então, resumão sobre o setor de shopping, setor que segue firme, segue forte, com uma Selic alta há bastante tempo, assim como os galpões logísticos, e dados aqui bem interessantes, né, do segmento de shopping center. Lembrando sempre também aqui de dar uma força e curtir o vídeo para ajudar aqui o canal a crescer.